certo, não. Já que estamos falando de Vasco da Gama, uma informação importantíssima sobre a política do clube, hein? Alexandre Campelo, naquela eleição que pela primeira vez na história do Clube de Regatas Vasco da Gama, quem ganhou a eleição dos sócios, teve a chapa vencedora, não se confirmou como presidente na reunião do conselho. Alexandre Campelo foi escolhido como presidente do Vasco da Gama e está exercendo o mandato. Só que, nesta segunda-feira, em audiência no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tomou-se a decisão de periciar o HD que contém o banco de dados dos sócios do clube. Caso seja comprovada fraude, o Vasco da Gama poderá ter um novo pleito conforme prevê o estatuto. Então, aquela história volta à cena. Será feita a perícia e poderemos ter uma nova eleição no Vasco da Gama. É uma situação... Edmundo, fique à vontade para falar, se quiser se pronunciar. Eu não sou entendedor dessas leis, mas pelo que eu pude apurar, caso seja comprovada a fraude, o candidato que ficou em segundo colocado... Júlio Brandt? Não. O segundo colocado, quem ficou em segundo colocado... Foi o Eurico? Eurico. Na verdade, a chapa que ele encabeçava. Porque depois... Havia uma chapa encabeçada pelo Júlio Brandt. Volta antes. Volta ao pleito de São Januário. Ah, tá. Então, mas assim... Não. O que aconteceu? Houve... Eurico contra três chapas concorreram na eleição, né? Sim. A chapa encabeçada pelo Júlio Brandt, que continha o nome do Alexandre Campelo. Não. Na chapa, estava na chapa. Não, o que eu quero dizer é o seguinte... A do Eurico e a do Fernando Horta. Mas diga aí. A candidatura do antigo presidente será cancelada. Perfeito. E aí, o primeiro colocado continuaria sendo o Júlio Brandt, o segundo seria o Fernando Horta, seriam distribuídos os membros do conselho, seria feito uma nova eleição. Isso é que está sendo discutido. Seria feita a nova eleição da parte da Lagoa, quer dizer... Com a parte da Lagoa. Exatamente, ou seja, a eleição da Lagoa seria anulada porque o conselho que votou para eleger porque o Campelo não existia mais. As duas chapas que foram para a Lagoa, uma delas seria cancelada, seria anulada. Perfeitamente. Então agora vamos aguardar a perícia, que será feita pela Justiça, e caso se chegue à conclusão de que houve realmente fraude, poderemos ter esse processo aqui que o Edmundo acabou de explicar no Expediente Futebol. Vamos ficar atento, pode ter aí uma reviravolta na eleição do Vasco da Gama, que neste momento tem Alexandre Campelo no início, né, do seu mandato, triênio, né? Triênio, ele está aí bem no início do seu mandato. Só posicionando politicamente o que aconteceu, né, na composição do Conselho, a chapa do Eurico Miranda tinha um certo número de votos, né? E esses votos foram orientados que fossem encaminhados ao Alexandre Campelo. Saindo esses votos, entram os votos do grupo do Fernando Horta, que apoiava o Júlio Brandt. Então poderia haver uma mudança, né, nesse quadro, mesmo que, mais uma vez, Campelo e Brandt se colocassem frente a frente numa nova eleição. Muito bem, então vamos ficar atentos a essa situação, hein? Muito grande. O time é grande, porque apesar de toda essa confusão aí política, o Vasco está perto de conquistar um título. Sim. E está caminhando na Libertadores, é um dos times que pode chegar aí às oitavas de final. Imagine se tivesse tudo, né? Direitinho. As pazes, tudo tranquilo, todo mundo só pensando no Vasco da Gama e olhando para o próprio rabo, todo mundo querendo que o Vasco fosse maior do que ele já é. Poxa vida, não teria